Fala, povo! Começando mais uma edição do Proposicast. Estamos chegando na reta final, Netinho. É o número 5, né? É o número 5. Número 5. 5 semanas aí com você do outro lado para comentar e conversar sobre os nossos 40 dias com propósito. Fala, Vitão, tudo bem? E por falar em número 5, nunca tem o gancho, né? Essa semana nós estamos falando sobre serviço. Serviço. Mas eu gosto sempre de Fala ler. o tema, Netinho, para o pessoal saber. Não, eu gosto sempre... Eita, peraí, família. Peraí. Apresenta os caras aí. Não, eu queria apresentar primeiro o tema, porque tá fora da as página. pessoas que estão aqui Achei. têm a ver com o tema. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Iremos falar sobre isso hoje no nosso Proposicast. É isso aí, moldados para servir a Deus. Então vou dar boa noite para o senhor, boa noite não, da minha saudação inicial para o senhor moldado. E aí, senhor moldado, Emanuel Beltrão, seja muito bem-vindo ao Proposicast. Boa noite a todos. Preparado? Vamos embora. Encarar o desafio aí. E já que ele é o moldado, ela é a serva, moldado para servir. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda ao Proposicast. Boa noite, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui falando um pouco sobre serviço. E tu sabe que a tua responsabilidade é enorme, porque tu está sucedendo a Vanessa Formoso, que foi um sucesso aí. Uau, Olha, ela anda... Mas de igual modo, temos a nossa primeira global aqui. André Beltrão. Vai falar um pouco sobre o filme da Hebe, falar um pouco da carreira como atriz. E temos o Deus conosco. Emanuel, Caramba, hoje tá demais tá aqui. ótimo. Hoje vai bombar. Bom, o tema da semana, você foi formado ou moldado para servir a Deus. E uma palavra que está muito utilizada nos capítulos dessa semana é ministério. O que a gente, para o pessoal poder entender, porque a gente fala sobre serviço, sobre ministério, serviço, ministério. Como é que a gente pode entender o que para vocês o que significa ministério dentro do contexto de igreja? Bom, o ministério tem tudo a ver com o serviço, né? Não tem como desconectar, né, essa palavra de ministério com o serviço, né? E às vezes as pessoas pensam que ministério é somente, né, ministério pastoral, ministério de louvor. E a tônica da palavra, a real da palavra é serviço, né? Então nós temos vários ministérios dentro da nossa comunidade, né? E é muito bom ver essa multiforme, né? Cada um servindo de uma maneira, né? Mas aí tu citou, por exemplo, o ministério pastoral, que numa concepção meio, vamos dizer assim, óbvia, imediata na cabeça de muitas pessoas, parece que é um cargo de evidência dentro da igreja. É um cargo... Agora, quando tu fala que mesmo o ministério pastoral está ligado ao serviço, significa que até esses ministérios de ponta, aquele cara que está cantando, ministrando, levando a igreja a cantar junto, até aquele cara que está pregando, até aquele que é evangelista, tudo isso tem a ver com serviço. É esse o caminho que tu está indicando, Emanuel? É isso aí, tem tudo a ver com o serviço. Tanto do que está lá nos bastidores, quanto dos que estão no holofote, né? Então, ministério são todos os serviços da comunidade, né? Não tem um mais, né, e um menor, né? Todos são importantes no corpo, né? Quando Paulo cita lá do corpo assim bem ajustado, cada um exercendo a sua função, então nós vemos ali a evidência, né, de vários ministérios dentro de uma comunidade, né? É engraçado que na nossa língua aqui portuguesa, eu estava lendo aqui, tem duas definições para ministério. Tem o Ministério da Saúde adverte, que a gente está falando de Estado, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é uma das definições que o nosso dicionário dá. Mas olha que legal, a segunda definição dada pelo nosso dicionário. Execução de uma tarefa, de uma obra, uma atividade, um trabalho. Né? Então, ministrar, parece que até, quando a gente fala de ministrar, parece até um termo gospel, né? Que a gente pegou pra gente, né? É nosso e ninguém toma. É até estranho, né? Tu vê um professor falando, estou ministrando uma aula, né? Parece que não combina. Parece que não combina. Mas é isso, é falar sobre trabalho, é falar sobre serviço. Mas isso que tu está falando, olha que legal. A gente meio que santifica as próprias palavras. Por exemplo, o Netinho, domingo, ministrou no louvor. Tocou não.
Tocou não, ministrou, porque é uma palavra que a gente santifica, dando um ar. Agora, eu não falo que a pessoa que está na recepção, de repente, Ministrou, né? acolhendo, abraçando e sendo receptiva, demonstrando todo o amor, toda aquela receptividade, então, que aquela pessoa ministrou no culto de domingo. Olha como a gente inconscientemente cria esses estereótipos, né? Criam umas rotulagens que só... E quando você cria, você acaba, de certa forma, deixando algumas pessoas de fora, porque o autor fala que todo cristão é um ministro. Então, se todos aqui somos cristãos, então todos somos ministros. A Andréia mesmo, agora há pouco, falava que ela gosta muito mais dos bastidores do que do holofote. E talvez você que esteja nos acompanhando, assistindo, também se identifique com essa condição, e isso não te faz melhor ou pior, mais humilde ou mais orgulhoso. Na verdade, é uma condição natural, né, André? Dá uma palavrinha aí. Como é uma pessoa que vive nos bastidores e por que essas pessoas também têm um papel tão importante, tão relevante no corpo de Cristo? Eu entendo, assim, até o livro, o autor fala várias partes aqui sobre essa forma de moldar. Então, ele trabalha com a forma que nós somos. E ele sabe quando uma pessoa é tímida e, assim, ele trabalha a timidez, é uma oportunidade de trabalhar, mas às vezes a pessoa vai ser útil servindo nos bastidores com o que ela tem de capacitação, né, de habilidade, mas ela é tímida para falar em público e tal, mas ali ela vai desenvolver muito bem o trabalho, que é muito importante, porque tem gente que não é dos bastidores e é da linha de frente. E essa pessoa que está nos bastidores, ela consegue desenvolver o trabalho dela, porque ela vai ficar feliz. Eu estou aqui, não sei como, mas estou aqui. E ela sabe que essa pessoa ela vai desenvolver o trabalho de uma forma feliz, porque ela está fazendo o que ela gosta, entendeu? Desenvolve melhor até, né? E é importante dizer também que tem muito mais igreja nos bastidores do que na plataforma e de frente para as câmeras, né? Vai, aqui. Nem todo mundo na igreja primitiva era Paulo ou Pedro. Exatamente. Os autores de carta, tá, mas a igreja continuava existindo fora, né? Fora das câmeras, principalmente hoje, que tem igreja que consegue fazer um verdadeiro espetáculo. Antes, um DVD era difícil você ver. Hoje, às vezes, uma ministração de louvor, dependendo da igreja, é um DVD lindo que está acontecendo ali domingo, né? E mesmo assim, você está vendo ali aquela galera... Às vezes, o que tem no palco tem o dobro lá na técnica, no som, na luz. Isso eu estou falando só para transmitir. Fora o que está fora, né? Que Ministério Infantil que não aparece, a recepção, a pessoa que veio arrumar as cadeiras mais cedo, né, para você sentar aqui na hora do culto, os irmãos que vieram um dia antes consertar o ar-condicionado para que naquele calorzão a gente conseguisse ficar aqui confortável, correr para a igreja para se livrar do frio. Então, tem muito mais bastidores dentro de uma igreja tem muito trabalho. Do que palco, né? Do que plataforma, propriamente dito. Agora, eu quero aproveitar a presença de um pastor aqui entre nós, né, Tim? O peso. Não, na verdade é uma pergunta desabafo, Emanuel. Se os ministérios estão completamente ligados ao serviço, e se o serviço é uma das marcas que cada um dos crentes, cada cristão deve carregar, por que tem tanta gente ainda que não se dispõe? Por que tem tanta gente ainda que foge do serviço? E com isso, eu não estou querendo acusar, não quero... Se você está pensando no nome de alguém, eu repreendo esse pensamento agora. Mas o que eu quero é que, assim, de alguma forma, a gente entenda e que as pessoas, de repente, que estão assistindo e se identifiquem com essa condição de alguém que está escondido, não nos bastidores, mas nos bancos da igreja. Como é que a gente explica essa realidade ainda, Manoel? Eu gostei muito de uma frase que o próprio autor colocou. Servir é o núcleo da vida cristã. Eu acredito que quando a igreja, quando eu falo o corpo todo, ainda não compreende a missão que é de servir, está faltando algo ainda. Para essa pessoa, algo elementar dos princípios cristãos. Há algum toque, está faltando, porque não tem como nós sermos igreja sem serviço, não existe essa possibilidade. A maior marca de um discípulo de Jesus, a maior característica de um discípulo de Jesus é se preocupar com o próximo.
Então você vê aí que fica meio complicado de você ver uma pessoa que vem só aos domingos, participa do culto e ainda não se envolveu. Então é nessas pessoas que nós temos que dar uma ênfase, uma atenção maior, porque talvez falte mais algum... Também não é descartá-las, não, tentar trazê-la para perto, né? E essas pessoas tentar, de uma certa forma, agregar ela. Como? Através de um bate-papo, um café, chamar para caminhar, porque acho que nada melhor do que uma caminhada, concorda, Netinho? Porque nós aprendemos mais com o exemplo do que com a fala. Ó, vamos ali comigo levar uma cesta básica? Ó, vamos ali fazer uma visita comigo? Chamar uma pessoa para tomar um café e começar a caminhar com ela, não descartá-la. Isso é muito importante, E uma das coisas legais, assim, falando disso, falando de agregar outras pessoas que o autor traz essa semana, é que ele bate muito nessa questão, de novo, ele falou disso no começo do livro, agora ele bate de novo, em cima do DNA. Ele falou do DNA de adorador, e agora ele vem batendo muito no DNA de servo, né? Ele compara de novo os batimentos, a íris, as digitais, o DNA, né? Que é impossível cientificamente ter alguém com o nosso DNA, Sim. inclusive o nosso DNA de serviço. E aí é legal porque você pode levar uma cesta, eu posso levar uma cesta, o Vitor pode levar, a André pode levar. Só que às vezes o irmão que está sentado ali, quando ele fosse levar a cesta, ele ia ter uma sacada muito louca. Cara, eu vou levar a cesta e vou escrever uma carta. Vai fazer toda a diferença. Eu vou pôr essa carta dentro da cesta. Eu vou levar a cesta, só que eu vou, com o meu violão lá, eu vou dar a cesta e ainda vou cantar uma música juntos, fazer um tempo de louvor e adoração naquela casa. É só um exemplo muito aleatório, né, do DNA que cada um vai... Todo mundo pode levar uma cesta, só que se o Vitor for levar, ele vai dar um abraço diferente. Se o Emanuel for levar, ele vai dar um olhar diferente. A André uma percepção diferente, um cuidado diferente. E eu também. Esse DNA de serviço, imagina, todo mundo na igreja trabalhando. Sim. Que riqueza que ia ser. E olha que a nossa igreja tem muita gente servindo, né? Mas tem muita gente sentada ainda. Agora, você fica pensando assim, cara, eu estou tocando ali, mas tem gente que tocaria melhor que eu, né? E essa pessoa está sentada, né? Eu estou no REC ali fazendo Photoshop meio meia boca, mas tem gente aqui, cara, que Poderia usar esse dom. Caraca, ia conseguir botar cabelo em mim na foto ali, ficar bonito, né? Eu vou tentar. Pô, vou ver se sou não, eu a gente precisa de alguém para fazer isso com a gente, né? Vou tentar. Então, olha que legal, assim, e o legal, e só para concluir essa ideia nossa aqui como igreja e das pessoas sentadas, o autor, ele tira aquela limitação de que os dons são apenas aqueles dons que a Bíblia trata como dons espirituais. Ele abrange tudo que você sabe fazer de uma maneira muito específica, é colocado por Deus e você vai fazer aquilo do teu jeito, com a tua cara, no reino. para ser usado no reino. Porque né? Às vezes a gente vê a pessoa assim, no meu trabalho eu faço isso, chega na igreja, não, já faço isso no meu trabalho. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário, o que eu já faço para o reino, aí eu vou tentar levar para minha vida, né? Até entrou uma musiquinha aí, desculpa vocês, mas é que eu estava tentando recuperar... Estênio Márcio é sempre bem-vindo aqui no Isso, mas é que eu estava tentando recuperar uma postagem que eu vi do irmãos.com, que falava exatamente aquilo que a gente estava comentando, que o Emanuel trouxe. O que você faria se soubesse que só tem mais algumas poucas horas de vida? Jesus escolheu lavar o pé. Caramba! Então, Forte, assim, né? servir, né? O que você faria? Jesus escolheu servir. E de uma forma muito curiosa, que nós ouvimos essa semana, tem acho que mais ou menos uns 15 dias que eu ouvi. Teve uma pessoa aqui da igreja, que já está aqui há um tempo, e ela pegou e falou assim, como que ela não sabia como que ela faz para entrar num ministério. Aí eu falei, você procura, né? Você procura o líder desse ministério. É só isso, eu acho que ela pensou que haveria uma convocação, e acho que tem muitas pessoas assim, então até a gente conversou na célula, que quando a gente for orar com as pessoas, a gente orar pelo ministério, para que o Senhor revele, para que o Senhor mostre, para que desperte, porque às vezes as pessoas, e ficam no cantinho delas, e ela se encaixou nesse serviço, ela está fazendo com tanta alegria, quando você vê assim o sorriso dela, ela está satisfeita com o que ela está fazendo. Aí quando eu falei para ela, só você procurar o líder desse ministério, ela foi, procurou, e hoje ela está servindo, que é uma bênção. E ela está satisfeita, mas ela não sabia como fazer. Ela achou que tinha que alguém procurá-la, convocá-la, tinha uma ficha de inscrição para preencher, entendeu? E às vezes até as próprias
palavras de incentivo que a gente... Como é que usa lá no o termo? Incentivo palavras, de alvos, não. Não, mas que usa no livro de paternidade, palavras de... Afirmação, né? Às vezes isso é importante para alguém que às vezes está começando a se descobrir dentro de algum determinado ministério, alguma área de atuação. Você chegar e falar assim, poxa, gostei muito. E não é para bajular a pessoa, às vezes é para que aquilo sirva como um ateste, uma comprovação para aquela pessoa de que ela pode e deve se empenhar naquela área. Assim como é muito normal determinadas pessoas passarem por várias áreas de atuação até se descobrirem e falarem assim, cara, eu me encontrei. Na verdade, o próprio Rick recomenda isso, né? Ele fala assim, tem os testes de dons, Quem nunca passou pelo Ministério Infantil? Não, é a base, né? Mas é muito legal porque ele fala, não tenta ir direto no ministério, né? E é muito louco que quando a gente vem para a Bíblia, é sempre indo, né? É sempre um gerúndio. Vai fazendo. De repente, você entra no REC, você não é bom naquilo ali, mas você fez amizades e saiu dali. Aí você vai pro louvor. Cara, você não canta bem. Você não toca bem também. Mas você fez amizades ali já com o corpo e foi lá para manutenção, pro patrimônio. Cara, você é bom aqui. Você achou numa coisa que você é bom. Você é bom em apertar parafuso, em não deixar a TV cair na nossa cabeça. E não tem problema nenhum mudar. Cara, e aí entra o que você falou. A pessoa vai se vir muito feliz. Ela vai estar feliz. Eu não estaria feliz de estar aqui num sábado, 7 horas da manhã, porque não é o meu horário. Mas para essa pessoa, às vezes, ela acorda cedo, ela quer estar aqui, ela quer botar a mão na massa, ela quer pegar na chave de fenda. E tudo bem, né, cara? E olha que legal. Eu não preciso estar aqui. A gente pode estar aqui até tarde gravando. Essa pessoa não estaria. Deve estar até dormindo. Mas amanhã de manhã, 6 horas da manhã, se a gente faz uma convocação, ela é a primeira a chegar e abrir o portão. O Netinho e a Andréa já tocaram aí num ponto que é muito interessante. Um dos conceitos muito forte nos capítulos dessa semana, que o Rick Warren traz, é que geralmente os nossos dons, quando utilizados no reino, eles trazem satisfação, trazem prazer, alegria. Não é um peso. E é muito engraçado isso, porque, por exemplo, quando as pessoas falam assim, para mim, falando especificamente, tu não tem dificuldade, eu morro de vergonha às vezes de falar para algumas pessoas, para mim, quando eu estou ensinando, quando eu estou falando, quando eu estou pregando, aquilo traz uma satisfação tão grande. Traz crise? Claro que traz. Traz preocupação, desespero, traz aquela sensação de que não vai dar certo, temor. Isso tudo existe, mas é uma coisa que satisfaz. Sim. Então, ele traz isso muito forte essa semana, né? Que aquilo que você está fazendo, que é a sua área, vai trazer. Então, o Netinho já pincelou, o André já pincelou, vou pedir para o Emanuel fechar, porque aí vai ser 3 contra 1, caso eu discorde, mas eu não discordo. Quando isso tem a ver com a descoberta da nossa área de atuação, quando a gente começa a fazer alguma coisa e aquilo realmente nos traz prazer, nos traz alegria, significa que a gente pode estar no caminho certo de descobrir o nosso dom, o nosso ministério, mano? Bom, eu vou responder com a Bíblia, então. Efésios 2:10, ele fala assim, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Então, veja só o que o autor fala sobre, né, a satisfação a uma vida com propósito, né? Essa é a pegada, uma vida com propósito. Nós achamos satisfação, contentamento pleno quando nós estamos desenvolvendo o nosso dom. E isso é lindo de ver, né? Eu sei que eu não sou capaz de tocar, de cantar, mas nós vemos a igreja se manifestando, os seus dons. A André acabou de citar uma pessoa que ela detectou nela, que o Espírito trouxe a ela que, olha, eu derramei esse dom específico em você. E se a igreja entende, né? Cada igreja, eu falo, cada um de nós, o corpo, entende que os dons que Deus derramou para nós não é para o nosso benefício próprio, mas sim para o benefício da comunidade, para a edificação do corpo. A igreja flui de uma maneira linda. É verdade. Então, assim, é a satisfação plena que nós encontramos sem peso nenhum de servir, é quando nós estamos fluindo naquilo que nós temos maior facilidade, habilidade, que já foi derramado em nós, né? Netinho está ali na bateria ali, ele toca de uma maneira, Vitão sobe ali para fazer um apelo que eu travo, a Andréia faz coisas que... E essa
esse princípio da alteridade, né? Essa característica que Deus derramou para cada um, para um somando o outro. Então é muito importante isso, né? E você se sente contente, pleno naquilo que você está fazendo. Não se sente menor nem maior que os outros, mas sim parte. Satisfeito, né? Satisfeito. Tipo, cara, que legal. Isso é lindo, isso é lindo. É a minha parte. Tem um trecho de uma música do Candeeiro que fala assim: oh, meu Deus, agora eu estou buscando na cabeça. Se a lei natural dos encontros é dar e receber um tanto, a lei divina do encanto é sem medida se doar. Né? Então, se é natural aí fora eu dar uma coisa para você e você me devolver algo em troca, aqui quando a gente fala é a gente vir para cá, se gastar, se doar, se entregar. Cara, não estou aqui para receber nada, não estou aqui para receber aplauso, não estou aqui para receber like, curtida. Estamos aqui para servir e esperamos até que isso aqui sirva um dia no futuro, que não sirva hoje, que sirva amanhã, né? Mas sem isso, é dar sem esperar nada em troca, né? E aí eu acho que a igreja ela se torna... Tem gente que vai embora feliz num domingo à noite, fedendo a fritura, por ter ficado na cantina. Sabe? Esses dias mesmo, o Tom chegou e falou assim, eu gosto de fritar pastel. Sabe, o cara gosta, não é todo mundo, né? Se eu chamar, de repente, uma pessoa aleatoriamente no culto, assim, subir aqui e falar assim, você vai lá para a cozinha fritar pastel. Falar. A pessoa vai embora chateada, vai falar Nesse dia, eu estava na última vez, antes desse podcast que o Tom fritou pastel, eu estava na casa da minha avó, que é onde ele mora, na casa dele, né, na verdade, e quando ele chegou, eu estava lá e ele assim... Caramba, ó, fui com a minha camisa nova hoje e os caras me colocaram para fritar pastel, né? Eu falei, mas tu tá rindo, pô, tu tá mal satisfeito. Ele, aquele sorrisinho do Tom, né? Eu gosto, né? Então, tipo, é um miguezinho para uma coisa que gosta de fazer. E nesse domingo a gente fez novamente pastel, aí ele veio com uma blusa nova. Aí eu olhei assim para ele, a Dê olhou, aí eu falei, não, deixa, ele não vai fritar o pastel. Ela falou, não, qualquer coisa ele troca de blusa. Mas se pedisse, ele iria com toda alegria, com certeza. Muito bom. Mas aí, e ao mesmo tempo, quando a gente vê essa satisfação, quando a gente sabe que as pessoas que têm determinados dons, e a gente consegue muito facilmente identificar, às vezes, dons nas outras pessoas, talvez até mais facilmente do que em nós mesmos. Olhar para uma pessoa e falar assim, cara, esse é bom nisso, essa tem talento para aquilo. Quando a gente vê que alguém está desperdiçando, não está se doando, não está servindo a igreja, é óbvio, todo o corpo se ressente. Sim. Nós estamos perdendo uma mão de obra qualificada, pensando numa estrutura organizacional, nós estamos perdendo uma mão de obra qualificada e, às vezes, alguém está tentando, como o Netinho falou, suprir aquilo que outra pessoa faria com muito mais facilidade e qualidade, às vezes. Né? Não é menosprezando quem Pouco está... esforço, né? A gente, às vezes, para fazer uma coisa, se esforça muito para sair bom. Aquela pessoa, sem querer, ia tocar, fazer isso aqui, ia sair perfeito. Sim. Ia ficar, nossa, sem dificuldade. Menos tempo. E eu acho que é aí que o corpo perde. É aí que a igreja perde. Claro que Deus vai... E a gente já viu muito isso acontecer aqui. Deus capaz, que é um pouco do que o livro fala, e a Bíblia fala também, dos talentos. Eu já vi isso acontecer muito na prática. Aquele que tem e não está usando, Deus vai tirar e vai colocar naquele que está trabalhando. Né? Então, quantas vezes a gente já não viu aqui na igreja, né? A gente sempre fala do Netão. O Netão não sabia tocar violão. Né? Aí não tinha ministro, na época não tinha violeiro, foi lá, pegou o violão, 3 semanas, o Netão já estava tocando violão como ninguém, assim, já estava ministrando, suprindo uma necessidade. Mas isso acontece diversas vezes. Né? Na pandemia a gente não tinha nenhuma estrutura de live. Volte no tempo, no nosso canal do YouTube, vejam as primeiras transmissões. Horrível, desesperadora, né? Cortina pendurada. Nossa, gente, era uma coisa... Que vergonha ter participado daquilo. Mas foi, né? Foi. Que legal, que legal. Esquece, não olha, tá no YouTube, mas não veja. Então são coisas que faz parte, né, do nosso rolê, faz parte da vida. E quando fala assim de bastidor, me veio na cabeça agora a Dona Abigail. Né? A Dona Abigail, desde que a pandemia começou, ela tem evitado vir para a igreja, ainda mais quando tem bastante gente. Mas eu fui na casa dela esses dias, ela tá com a mesa dela cheia de papel, fazendo o quê?
escrevendo a peça de Natal para a gente encenar no final do ano. Tá aqui, ó, tá aqui a peça de Natal. E é uma pesquisadora, Bíblia aberta, livro aberto, né? Cara, 80 e poucos anos. 80 e Olha poucos só anos que servindo a muito comunidade. bom, Né? muito bom. Então não tem idade, né? Não tem idade, né, Manu? Não. Não tem. Então, assim, pela experiência que os três têm acumulando, não sei quem vai responder, não vou direcionar essa. Deixa o Emanuel trabalhar um pouquinho. Pela experiência que os três têm de caminhada cristã, o que vocês percebem assim que às vezes faz com que as pessoas que em determinado momento já tiveram essa paixão, de repente comecem a se retrair ou em algum momento deixem de servir a comunidade? Quais são os fatores mais comuns que levam a pessoa a se afastar da lida diária do trabalho do reino, os trabalhadores, como nós cantávamos? Eu acredito que muitas das vezes está ligado às frustrações, às decepções, né? As pessoas misturam essa situação de nós estamos inseridos numa família, nós somos um corpo, uma família, né? E família tem Diferentes. desavenças, tem discussões, tem pensamentos diferentes. E às vezes acho que as pessoas não têm a maturidade para o desenvolvimento desse dom ainda também, a maturidade espiritual de discernir essas diferenças. E por conta disso também, aí Deus também levanta outros com dons específicos e serão os pacificadores, para trazer essas pessoas, né? Porque muitos dons que estão parados, às vezes, são frustrações. E aí a igreja, os mais maduros, os mais firmes na fé, são esses que irão provocar o despertamento da ativação desses dons, né? Porque a palavra de Deus também diz, aquele que sabe o que tem que fazer, não faz, ele comete pecado, né? Então isso é muito importante para nós, como igreja, estarmos perceptíveis e sensíveis a esse movimento da apostasia, sabe? De deixar aquele dom enterrar. Não, isso também tem a ver conosco, né? Como igreja. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque nós conhecemos algumas pessoas, nós conhecemos, que nem você falou, citou, pessoas com dons que por algum momento pararam na caminhada. Então, acho que E chegar sempre com amor, né? com amor, Não é amor numa do cobrança. Senhor. Não, Que trazer para perto, né, Vitão? Trazer para perto, sabe? E aí, vamos ali comigo, sabe? Aquele negócio, é a prática que ativa, né? É a demonstração, não é muito falar, né? Então, O livro traz também bastante, essa semana, a questão, e está ligado até o que o Emanuel estava falando, das experiências pessoais, né? E uma das abordagens que ele faz é sobre como as experiências dolorosas podem servir para que a gente sirva, abençoe e inspire outras pessoas. eu creio muito Como nisso. é que a gente pode fazer, como é que a gente trabalha, então, as nossas experiências dolorosas no serviço? Como é que a gente pode usar isso? Eu, de novo, não pode ser, né? Mas eu vou ter que compartilhar. Eu posso falar as experiências dolorosas. Na verdade, você é o que mais pode falar, talvez, aqui. Você sabe sobre isso que ele falou. Que eu vivi, ela serve hoje para tocar em outras vidas. Então, quando a palavra de Deus, Paulo fala lá, a igreja de Roma, que todas as coisas elas cooperam, né, Neto? Todas as coisas colaboram para o bem. Então, quando eu olho as frustrações, as dores do passado, eu entendo que aquelas dores foram para tocar em outras vidas hoje. Fui curado, não foi só para viver por meu bel prazer. Aí você morre para si e serve. Isso... E ele traz até, inclusive, a frase, eu não vou lembrar qual é o texto de Paulo que ele cita, um momento de desabafo profundo de Paulo, que ele fala assim, se Paulo tivesse escondido Exatamente. esse sentimento da igreja para a qual ele estava escrevendo, Galácia. hoje, para os Gálatas, eu não lembro qual é. Se ele tivesse escondido, hoje nós não seríamos impactados e abençoados por essa palavra. Então, quantas vezes a gente esconde as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções, e com isso nós estamos, às vezes, impedindo ou atrapalhando ou ocultando
palavras que podem servir de inspiração para outras pessoas. Ele até usa, ele faz uma citação que o autor fala assim, que experiência não é aquilo que a gente viveu, mas é o que a gente vai fazer com o que a gente viveu. Isso, né? uau. Então, é a partir daí que você vai... Eu lembro, assim, bem no começo da nossa caminhada, quando o Senhor restaurou a nossa história, o Emmanuel falava assim para mim, eu conheci um rapaz, ele tem a esposa, você liga para ela e conversa com ela que está passando por uma dificuldade e tal. Aí eu falei, vou falar o que para ela? Aí ele falava assim para mim, você vai falar da sua história, você vai falar do que você viveu. E isso se tornou muito simples, falar, porque a gente viveu a experiência, a gente sabia do que estava falando. Embora o peso seja muito profundo, né, muito, muito grande mesmo, mas quando ele trouxe isso para mim, você vai falar do que você viveu, você vai contar a sua história. Então a gente consegue aplicar o que a gente viveu com outras vidas que estão passando aquilo que a gente passou. Então é usar as nossas experiências a favor do reino. E as nossas marcas na alma, né? Sim, vira um ministério mesmo. Né? Elas são realmente para curar almas, né? O nome da célula, curando almas aí. Mas na realidade é muito profundo isso, né? Mas olha como... eu vou voltar para isso, né? Na verdade, o texto é Gálatas 3:4, que ele fala todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Né? Olha que louco. Se tudo em nós gera esse DNA de serviço, de adoração, as nossas experiências que fazem parte da gente, elas vão servir também à igreja. A minha história vai servir para alguém. Né? A minha cura, a minha luta, o meu desafio, aquilo que eu transpus, como que eu me senti naquela situação. Olha que louco isso. A minha experiência, que é minha, o outro pode ter tido uma experiência parecida, mas a minha tem o meu DNA na história. E vai ter a minha maneira de te contar. E se Deus me colocou aqui para te contar, eu vou te contar e eu vou te servir agora com a minha história. É única. Né? E aí o texto que você falou, olha só. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Não foi em vão, né? Não foi. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus, né? E aí é legal ele tocar nisso, né? É legal ele tocar nisso porque serviço a gente ainda está vendo, a gente externaliza, né? Muito. E ele está dizendo que o nosso passado pode servir para o presente de alguém, para alguém que está numa situação. E aí gera conexão, e uma coisa que a gente gosta de falar muito no ambiente de vendas, que é rapport, né? Você se conecta muito mais rápido com aquela pessoa e muitas vezes com essa conexão você consegue atrair Jesus para a vida daquela pessoa muito mais rápido. E assim, eu queria fazer um gancho quando o Vitor perguntou, né? O que fazer com essas pessoas que por algum momento deixaram de servir, pararam no meio do caminho. Em algum momento também, por conta dessas histórias, das experiências, algumas pessoas elas entendem que a história delas tem que ter o mesmo desfecho, tem que ser igualzinha, tem que terminar da mesma maneira, ela tem que fazer a mesma coisa, só que como únicos, cada história vai ser diferente. Deus é o mesmo, Ele tem planos para cada um de nós. Em algum momento a pessoa se perdeu comparando, achando que ela poderia fazer como a gente faz, ou que a história dela poderia ser igual e não foi no meio do caminho e ela se frustra. E é uma forma dela parar também, né? Essa questão de comparação. Então essa é a sensibilidade que a gente tem que ter de conversar com essas pessoas e trazer para perto de Jesus mesmo, porque é Ele que vai mudar. Isso bloqueia dom, né? Bloqueia. Isso bloqueia o dom, né, na realidade. Então é frustração, comparação, né? E eu tenho uma palavra que é reconhecimento, né? Muita gente está servindo esperando algum reconhecimento. Aí fora tem reconhecimento. Mas o serviço, seja lá qual for, ele é sozinho, né? Ele é... Aquele que recebeu aqui já recebeu tudo, a palavra fala. A gente está fazendo olhando para lá, o foco é olhar para lá. Né? E aí eu posso chegar tarde, eu posso chegar cedo na igreja, sair tarde, eu não estou aqui para ninguém bater no meu ombro e falar, pô, parabéns, você é uma bênção. Você... Foi o último a sair. Tem uma frase do Humberto Gessinger que eu gosto muito que fala assim, holofotes nos meus olhos cegam mais do que iluminam. Caramba! Quando lança a luz toda em mim... Todo mundo Muito pode estar me vendo, isso. mas eu não estou enxergando nada. E isso frustra as pessoas, né? Rápido, cara, eu tô aqui há um ano, eu venho cedo, eu arrumo cadeira, ninguém nunca me agradeceu por isso, ninguém nunca falou isso. Cara, a gente vem aqui, a gente monta, eu venho aqui limpar os ar-condicionado, ninguém dá um oi, ninguém... Cara, eu venho aqui fazer paisagismo, né? Limpar aqui, podar e tal, ninguém nunca deu um tapinha nas costas.
Se as pessoas estão esperando isso, primeiro que elas perderam o foco, Sim. né? E segundo que aí você vai se frustrar. E aí você vai associar tudo. E é por isso que eu não faço. Porque não tem reconhecimento, não tem feedback, não tem nada, né? E O às vezes não vai autor ter fala sobre a falta de maturidade, né? Que isso é falta de maturidade espiritual, né? E é frustrante mesmo. É por isso que a responsabilidade também da igreja é estar atento a isso, né? Nossa, né? Como igreja, como corpo, um sensível no outro. Uma das coisas que ele bate muito forte essa semana, e na verdade ele repete várias lições, é a tal da forma. Eu acho que é forma, não é forma, que hoje em dia não tem mais acento, mas esse livro é versão antiga, então é da Forma, velha é forma. ortografia. É forma. Então Ele fala é sobre forma, forma. não é forma. Que diz que toda vez que Deus nos dá uma missão, ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. Então, se você tem uma missão, Deus não te lança aquela coisa, está no navio, te lança na água e fala assim, nada, se tu não sabe nadar. Né? Então, ele dá uma condição para que a gente a realize. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. E aí ele traz, o que é a forma? É um acróstico, ou seja, cada letra representa é uma forma de tentar decorar, entender, trazer uma compreensão. Cada letra representa uma expressão. Formação espiritual, então são as coisas que Deus nos dá para a gente realizar a tarefa que Ele nos confia, né? Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Então, se você está acompanhando a leitura, vai ver que essa forma é detalhada no decorrer da semana. A gente não vai ficar se aprofundando nela, porque acho que isso é uma coisa, você e Deus, é o seu momento aí na sua devocional, mas eu queria só fazer essa menção da forma. E aí, como é que a gente usa essa forma, esses conceitos que ele traz, para que a gente aprimore ou melhore o nosso serviço no dia a dia em comunidade? No F de formação espiritual, eu grifei aqui que ele falou uma coisa muito legal. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. Deus é quem os determina. Né? Então, Deus colocou o que você sabe fazer para uma missão. E muitas vezes você não sabe nem a missão. Mas você sabe o que você sabe fazer. Né? Então, quando você coloca o que você sabe fazer em execução, a missão aparece. A missão, às vezes, ela... gente, eu sei cozinhar. Cara, sabe cozinhar? Ai, que bom, porque vai ter um acampar dentro aqui dos adolescentes, a gente não sabe nem fazer uma panela de arroz. Não, isso é fácil, cara. É só pegar uma medida aqui, uma medida ali, aí a gente compra aqui no atacadão que está com uma promoção. É assim, as mulheres que quando a gente vai falar sobre cozinhar, elas já sabem onde que tem o arroz mais barato, ela sabe a medida que vai precisar, os temperos que vão precisar, só sabe cozinhar. A missão apareceu. Eu sei cozinhar, tô aqui. Quando tiver uma missão, me chama. E servem com muito amor. Então, não é você que determina, né? Eu queria ter o dom dele, né? Pena que Deus não dá asa à cobra, né? Que aí a gente volta ao que o André estava falando, da questão da comparação. Né? Porque muitas vezes o que a gente está querendo ter, trazendo aí o conceito que ele traz da forma, nós gostaríamos de ter a forma do outro, as experiências, a formação espiritual, as opções do coração, enfim, cada uma das letras a gente quer, porque mira a vida do outro e quer trazer para a nossa adaptação de realidade pessoal, que cada um tem a sua história diferente, cada um tem os seus dons diferentes, cada um tem as suas experiências diferentes. Dessa forma, não tem como você se comparar com outra pessoa. Vai ser frustrante, você não vai conseguir ser outra pessoa. Ou você vai viver uma grande falsidade. Né? Que é vida de Instagram, que é isso? Não queria criticar ninguém, gente. E ele continua dizendo que quando usamos nossos dons em conjunto, todos somos beneficiados. Ele está aqui com uma missão de acampar dentro, apareceu alguém que sabe cozinhar, alguém que vai limpar, e todos serão beneficiados. A missão, né? A missão foi executada, né? E se a gente está com o pensamento no prumo, como a gente se alegra quando vê as pessoas felizes e desempenhando seus dons? Que alegria que dá quando a gente vê e fala assim, cara, fulano se encontrou, fulano está servindo com uma paixão que é lindo de ver, né? Isso, e o mais importante de tudo é entendermos que os dons, eles são manifestação da graça de Deus. Né? O autor, ele fala sobre isso. Não sou eu que escolho um dom, né? É manifestação da graça de Deus para o corpo, para cada um exercer sua função, né?
Então é muito, muito legal quando você vê alguém desenvolvendo, alguém perdido, e daqui a pouco você vê a pessoa voando, sabe, feliz, contente. Ah, eu vou citar um nome, é da nossa comunidade e eu estou muito feliz com a vida dele. É o Valmir e a Zélia. Sim. Poxa, o Valmir, cara, ele tá lá fazendo missões, tá lá fora, ele se encontrou, ele tá tão feliz, abandonou tudo aqui. Pra quê? Cara, era o que ele estava procurando. Ele queria liderar a célula, ele queria isso, queria aquilo. Ele não se encontrava. Daqui a pouco, quando foi ver, qual que era a questão do Valmir? Apaixonado em servir, apaixonado em fazer a obra, Dirigir para lá e para dirigir para cá. lá e para cá. Quando eu falo dele até me emociono, porque eu acompanhei ele de perto, assim, foi muito bom, né, ver ele e a Zélia, né, crescendo nessa área e se achando. A pessoa se descobrindo mesmo. Se descobrindo. Sinto falta dele não estar aqui pertinho, mas ele está servindo o reino, nosso reino. Talvez Né? por isso o tema antecipa a missão, né? E tem uma frase aqui do autor que ele fala assim: ninguém mais pode ser eu. Então, essa parte também acho que dá aquela fechada na questão das pessoas entenderem a individualidade e de entender que cada um tem o seu papel. E não se comparar. E se colocar à disposição do serviço mesmo, né? Do reino. Porque cada um vai fazer de uma forma. E isso, para mim, caiu muito forte, porque eu entendi que tem coisas que só eu vou poder fazer. E não significa que eu vou ser melhor que ninguém. Mas tem coisas que só eu vou poder fazer. Não adianta cobrar de mim. Não adianta. Não E adianta. assim, não é que Deus não possa. A Andréia não quis fazer, Deus não possa levantar outra pessoa. Mas ninguém vai poder fazer igual a Andréia. E é uma coisa que a gente até comentava aqui nos bastidores, é mais ou menos o seguinte: a gente tem tanta cozinheira aqui na igreja, mas o tempero de uma. Tu pode dar os mesmos ingredientes, as mesmas orientações, eu quero esse prato, mas o tempero, a forma de preparar de uma não vai ser igual à da outra. Isso. Talvez, se você já for um especialista meio masterchef, um mestre gastronômico, você vai até identificar essa comida, fazer o teste às cegas. Né? É da Dona Clara. Essa comida é da Dona Clara. Essa é da Ivone. Da Dona Ivone. Essa é da Helenita. Maria Heloísa. É muito legal isso. Né? Eu só queria destacar uma coisa, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria destacar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente falou já de pessoas de frustrações, dor e tal, e uma coisa que eu acho legal é quando a Bíblia traz o conceito de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por que eu estou trazendo esse entendimento e esse conceito? Porque a nossa tendência muitas vezes pode ser de querer servir, de querer ser envolvido quando tudo está bem na nossa vida. E aí eu queria trazer essa pergunta para vocês, se vocês já têm experiências, já viveram experiências em momentos assim, onde mesmo vocês não estando num bom momento, em dias tranquilos, em dias bons, ainda assim se sentiram úteis e valorizados e amparados, abraçados, sei lá, por Deus, por estarem envolvidos na obra dele em momentos em que, teoricamente, a gente falaria assim, não, me deixa de canto, me deixa de fora. Vocês já tiveram experiências assim? Essas experiências são as mais impactantes, né? Que extraem de nós mais, né, ensinamentos profundos da parte de Deus. Porque, na realidade, esse texto tem muito a ver, né? Que é na fraqueza do nosso ser que o Senhor aperfeiçoa, né? E muitas das vezes nós vamos muito cheios de si, né? Muito o nosso eu fica muito, né, querendo se destacar. Eu vou fazer desse jeito. E quando você não está naquele melhor maneira, você realmente sai de cena e aí o poder de Deus se aperfeiçoa. É necessário que ele cresça e nós diminuamos. Essas foram as maiores experiências, Vitão. Com certeza foi onde eu mais aprendi que não tem nada na nossa força, tem a ver com aquela graça e o dom que Deus derramou em cada um de nós. Então, em outras palavras, eu não vou servir só quando eu estou bem, ou quando tudo está bem na minha vida. Eu vou servir porque é a minha vocação. Deus me colocou nesse mundo para servir, não é isso? Ou estou errado? É isso. E assim, o ambiente de célula, que a gente já teve bastante experiência assim, de você não estar bem por várias razões naquele dia e você vai... Naquele momento você começa a ouvir, você começa
as pessoas, você compartilha, porque é um ambiente de você também ali poder compartilhar do que você tem, e aqui o autor fala também para que você possa expor as suas fraquezas. Então, nesse momento, quando você expõe, você é tão fortalecido, as pessoas começam a se colocar no seu lugar, oram por você, ministram. Então, você nem lembra como é que. Depois a gente comenta em casa e fala assim: ai, parece que nem aconteceu nada. Né? Em caso de enfermidade, quando a gente teve algumas dificuldades, a gente entendeu que quando a gente foi, ali o Senhor ele só fortaleceu, mesmo nas fraquezas, né? E nas dificuldades. E quantos ele depoimentos fortaleceu. a gente já ouviu ou já deu da seguinte forma? Eu não estava afim de ir para esse culto, eu não estava Muitas afim de ir pessoas. para essa cela, eu não tinha o menor interesse de ir para esse encontro, para esse retiro, mas eu chegando lá fui abençoado, fui impactado. Verdade. Por quê? Às vezes é nos momentos mais vulneráveis que Deus nos usa ou usa outras pessoas para nos levantar. Né? E ele fala para que a gente venha como estamos, né? Ele não fala para você, e não se trata de você estar totalmente impossibilitado com uma enfermidade e você estar aqui. A gente não está falando disso, a gente está falando de se dispor realmente a estar da forma que você tem se encontrado e você ir buscar o Senhor, né? Eu sirvo aqui no Ministério Jovem com o pessoal, eu sou um caçula, talvez, do Ministério da Liderança, há uns 15 anos, né? Entrei na gestão Vitão e estou aí até hoje, né? Quando o Vitão estava na liderança do Ministério. E uma das coisas que mais acontece, não sei nas reuniões de casais, de célula, mas eu acredito que sim. Muitas vezes a gente se reúne com a intenção de planejar uma programação. Né? A gente foi para ali para isso. E quando você vê, tá todo mundo com o coração na mesa, rasgando, ouvindo. Acabou. O foco, nitidamente, daquele encontro não vai ser planejamento. A gente vai sair dali sem nada planejado, mas fomos para planejar e no ambiente que seria para servir com o planejamento, com as ideias, com a criatividade, fomos servidos de consolo, com palavras de oração, com palavras, né, da palavra de Deus mesmo sobre nossas vidas, e foi no serviço. A gente não teria se encontrado... Gente, aí vamos nos encontrar hoje para falar das nossas dores? Talvez não daria certo. Não viriam, a né? A gente se encontrou para servir. E não servimos. Simplesmente... Mas serviu. Mas serviu. Mas o momento serviu. A agenda... Acho que isso se encaixa. Minha última pergunta. Talvez alguém que esteja nos acompanhando possa pensar assim, tá, diante de tudo isso que foi falado, eu entendi, eu preciso servir. Eu tenho tentado ler o livro, tenho aprendido algumas coisas, mensagem de domingo, tá, entendi que eu tenho que... Como é que eu posso encontrar o meu lugar dentro da igreja? Que dica que vocês dariam? Como é que uma pessoa que, de repente, esteja interessada em se engajar, o que as pessoas podem e devem fazer nesse momento? Primeiro de tudo, eu penso que através da oração, Deus vai mostrar a ela o dom, a habilidade que, através da graça de Deus, já mostrou. Segundo, compartilhe com alguém da liderança, chame alguém para conversar. Não precisa ser nem da liderança, alguém que você tenha empatia, que tem mais facilidade de conversar. Procure essa pessoa e fale sobre isso, né? Conversar sobre isso. E aí sim começar a se encaixar, né? Eu gosto muito da área da recepção, de estar ali, eu acho tão interessante. Faça um teste, venha, né? Sem compromisso, né? E vamos juntos servir. Eu acho muito importante, a primeira coisa que você tem que fazer é verbalizar isso. Não ficar guardado para você, porque o que Deus derramou na sua vida é para a edificação do corpo, não é só para a nossa vida. Então, para mim, o princípio inicial é esse. É você procurar alguém para verbalizar, externalizar esse sentimento seu e não guardar só para você. Porque às vezes a igreja está perdendo, né? Porque você não está exercendo o seu dom na comunidade. Com certeza. Queria acrescentar alguma coisa? E assim, né? O autor ele fala: se você não está servindo, você está só existindo. Então, não tem como. Ele derramou algo especial em você, então assim, você tem algo sim para fazer. Então, esse compartilhar, a oração, que tem coisa assim para você poder fazer. Minha mãe era dura quando falava dessa coisa, quando a gente era pequeno, quando ela queria que a gente se envolvesse na arrumação da casa. A frase dela era típica:
quem não vive para servir não serve para viver. Eu falo, nossa, que forte isso, né? Aí a gente E se perpetuou em vários momentos essa frase por aqui. E se tu para pensar assim, o que você sabe fazer, né? Eu nunca me esqueço uma vez o banquinho da bateria rasgando, né? Tava rasgando e a dona Zara, ela senta aqui. E a bateria hoje está lá em cima, está lá escondida, mas a bateria ficava mais exposta. Ela olhou daqui assim e falou, tá rasgando, né? Deu 3 semanas, ela apareceu com uma capa, e ela é uma costureira de mão cheia, com uma capa, ela mediu na mão assim o banco, né? Veio com uma capa e cobriu o nosso banco para que ele não rasgasse. A capa estaria inclusive até hoje, né? Que você sabe fazer, cara, sabe costurar, você sabe, você é um marceneiro, você é uma gráfica, você tira foto, ou você acha que não sabe fazer nada e gostaria de tentar tudo. Tenta, não é de graça. visitar, É de graça, não vai te visitar. custar. Às vezes a pessoa é uma coisa que é uma prática que ficou muito às vezes esquecida por alguns, Sim. principalmente pelos tempos modernos de cada um no seu canto. Mas tem gente que tem uma facilidade que chega na casa de outra pessoa, daqui a pouco a pessoa que estava 2 anos sem aparecer na igreja está aqui porque fulano me visitou, foi atrás de mim, fez uma ligação. Tudo isso pode ser usado e deve ser usado para crescimento do corpo. Cara, eu odeio ligar. Eu odeio ligar telefone, assim. Se me ligar, eu desligo e chamo. O que você quer? Eu odeio ligar, mas eu não gosto. Não é com o irmão da igreja, é no trabalho. Eu odeio ligação. Mas tem gente, cara, que se deixar fica 1 hora. E bota aqui, vai cozinhando, vai fazendo. Olha que legal. Você é bom de papo de telefone? Pô, liga para alguém, é o que você sabe fazer. Pega, liga, faz o que o Vitor falou, telefona, pergunta como aquela pessoa tá. Fala, pastor, me dá aí 10 membros aí que não estão vindo mais que eu quero ligar. Quero fazer uma oração por telefone, quero falar um versículo aqui. E aí, do teu sofá, às vezes, você pode estar servindo uma igreja também, incrivelmente, durante a semana. E tem muita importância. Tem pessoas que falam assim, olha, eu queria conhecer, aí fala o nome da pessoa, porque ela me manda mensagem, fala que está orando por mim, a pessoa nem conhece. Mas ela recebe essa mensagem. Olha que legal. Na pandemia nós fizemos isso, né? Lembra? Dos velhinhos, Operação Cabeça Isso, Branca, Missão Cabeça Branca. Foi tão legal. Muito bom. Ó, resumindo, não falta trabalho Verdade. para a igreja de Cristo, né? E na igreja de Cristo, entre o corpo de Cristo. Na verdade, a seara é grande, tá faltando trabalhador. trabalhadores. Tem muita coisa para fazer. O campo já está pronto. Tem muita coisa para fazer. A ponto de termos aqui uma mulher dos bastidores na linha de frente, assim, olhando para essa câmera. Agora. Não gosto disso. E ela é que vai agradecer a Laila e terminar com esse Proposicast número 5. Então, Andréia, os homens se calam para que você encerre esse podcast. Laila, muito obrigada pela disposição de você estar aqui exatamente 11h29 da noite. Temos um relógio agora. Temos um relógio chique, nos servindo com as falhas técnicas e ela ali firme, ajustando. Forte. Muito obrigada. E tudo que Deus deu abençoe. errado é culpa dela, viu? Não, tadinha. A hora que o Emanuel gaguejou, a hora que o Netinho derrubou o pedestal. Laila não... Laila. Desculpa, por isso que os homens têm que ficar quietos. Tá vendo? Se empolga, a ideia era só eu falar, mas tudo bem. Pronto, já falei. É isso. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Semana que vem estaremos de volta para falar sobre missão. E é isso. Continue firme aí na sua jornada. Estamos na reta final, cada vez mais próximo da coroa. Bora servir junto, né? Bora servir junto. Tchau. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. E tchau. Até.